E nesse vídeo nós vamos falar quais os exames que são obrigatórios para fazer uma castração. Então, você que vai castrar seu animal, qual exame você precisa fazer para que o risco da cirurgia seja diminuído? Então, qual exame que o veterinário deveria pedir para os animais pré-castração? Então, vamos dividir em duas equipes aí. Uma dos animais com menos de 6 anos e os animais com mais de 6 anos. Eu vou explicar por que a gente vai dividir. Então, animais até 6 anos normalmente não tem muito desgaste do organismo. Então, é difícil pegar alterações sérias. Então, por que a gente vai fazer menos exames? Porque o risco de alteração é menor. Então, qual o primeiro exame? O primeiro exame é o hemograma. Então, o que a gente vai ver no hemograma que vai habilitar seu animal de ser castrado ou não? Primeira parte é se ele tem anemia. Se ele está anêmico, ele não pode fazer cirurgia. Vai perder um pouquinho de sangue ali durante a cirurgia, então ele não poderia fazer cirurgia. A gente vai olhar também a parte de imunidade. Se ele tiver com imunidade baixa, corre risco de ele ter infecção pós-cirúrgica, então não pode fazer cirurgia. E ele pode estar com uma infecção, então se ele tiver infecção, também não pode. Animal que está com infecção precisa ser tratado para depois fazer a cirurgia. E por último, a gente vai olhar plaquetas. Então, se o animal tiver com uma doença do carrapato, por exemplo, ele vai estar com plaquetas baixas. E aí ele corre risco de ter uma hemorragia pós-cirúrgica ou até durante a cirurgia não parar de sangrar. Então, esses animais não podem fazer cirurgia. Não tem alteração, estaria liberado da parte do hemograma. Outro exame que eu recomendo para esses animais até de 6 anos é o eletrocardiograma. Então, o eletro, ele vai mostrar se o coração bate ritmado, se ele não tem nenhum problema de ritmo cardíaco. Quando a gente faz anestesia, a gente diminui o batimento cardíaco. E diminuindo o batimento cardíaco, se ele tem algum problema, isso pode ser aumentado durante a cirurgia. Então, o veterinário precisa saber qual alteração que ele tem, muitas das vezes para medicar ou para que tiver alguma alteração durante a anestesia, ele está pronto para poder agir naquele momento certo. Agora vamos para o pessoal que tem mais de 6 anos. Então, esses animais já correm o risco de ter alguma doença que seja pelo desgaste do corpo. Então, ele já pode ter alguma alteração renal, alguma alteração hepática. É como se fosse um carro mais antigo. O pneu já está gasto. Então, você vai fazer uma viagem longa, você precisa trocar o pneu. Mais ou menos assim. Então, a gente vai ver o hemograma, a gente vai fazer um ecocardiograma. Ao invés de um eletrocardiograma, nós vamos fazer um eco. Então, o eco, ele vai conseguir ver o ritmo e ele ainda é como se fosse um ultrassom de coração. Então, ele vai ver se o animal tem sopro ou não, se ele tem aumento de câmara. Então, alguns animais que têm alteração de ICC, por exemplo, disfência cardíaca congestiva, a gente vai descobrir isso durante a anestesia. Se ele tiver uma ICC muito alta, provavelmente ele não pode ser operado ou vai ter que ter um anestesista bem experiente junto. Outro exame que a gente vai fazer é o exame de função renal e função hepática. Então, esses animais têm o risco de ter o desgaste do corpo e aí a gente precisa saber o que a gente vai fazer no pré e no pós. Então, muitos dos animais precisam de uma preparação pré-castração para diminuir os níveis de enzima e aí entrar na cirurgia com essas enzimas baixas. Outros precisam fazer um pré e um pós. Então, durante o uso dos medicamentos, o animal vai ter que tomar antibiótico, vai ter que tomar anti-inflamatório e vai ter que tomar analgésico. Então, esses medicamentos, eles acabam agredindo o rim e o fígado. Alguns mais, outros menos. Então, o veterinário, sabendo que o animal tem uma lesão renal, por exemplo, ele não vai dar um remédio que cause tanta lesão renal. Um animal que tem lesão hepática vai fugir dos medicamentos que vão causar alteração hepática. Se não tiver jeito, ele já vai entrar alguns dias antes com protetores.
ou com soro, por exemplo, para gatos que têm problema renal. Então a gente vai protegendo esse organismo para quando vier aquela bomba de medicamentos, o organismo está protegido. Então esses são os exames básicos que o veterinário deveria pedir pré-cirúrgico. Obviamente, se você tiver condição financeira, no animal de menos de 6 anos, faça os exames completos. Então, esse exame já vai acabar servindo de check-up para ver se está tudo certo. Existem, é raro, mas existem animais novinhos já com lesão renal e lesão hepática. Então, se você puder fazer os exames completos para um animal novo, só vai ajudar, não vai atrapalhar.